todos nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, enquanto governantes, enfim, nós passaremos a entender que nós temos uma responsabilidade distinta, né, e maior a respeito do mundo que a gente quer habitar, né? Então, eu acho que esse é o grande legado que essa crise vai deixar para a gente. Bom, doutor Cristiano, eu quero agradecer a sua participação nesse nosso papo com palestrante via live. E o pessoal que depois vai nos assistir e quem estiver assistindo agora, eu quero primeiro fazer uma breve apresentação, porque o seu currículo é imenso. Então, eu só vou falar que o Dr. Cristiano, ele é pós-doutor em psiquiatria e ele coordena o grupo de dependências tecnológicas do Instituto da USP. Apenas isso, né, doutor? Faz muita coisa. Tem mais de 15 livros editados, é uma potência. É muito tempo de estrada, é só isso. É muito tempo, né? Eu gostaria de falar já sobre os livros, que o senhor fez vários livros, todos ligados ao que o senhor estuda. E eu queria saber, algum foi mais desafiador para o senhor? Eu acho que todos os livros, de uma maneira ou de outra, são desafiadores, né? Porque à medida em que você vai escrevendo, você vai se transformando também. Então, no fundo, o exercício, né, o hábito da narrativa, ele é potencialmente transformador. Eu acho que cada livro tem uma história distinta, mas, obviamente, que eles vão refletir diferentes recortes, diferentes momentos, né? Acho que um livro que eu gosto muito foi um dos primeiros que eu escrevi lá atrás, que é a Teoria do Apego, né? Que na medida em que você vai escrevendo, você vai refletindo muito sobre sua própria vida, mas os mais preferidos meus são Psicologia do Cotidiano 1 e 2, que inclusive são best-sellers, né? Eles venderam muito, o penúltimo já tem um último. E, enfim, mas é sempre um grande prazer. A ideia, na verdade, né, Sandra, à medida em que a gente vai ficando mais velho, no fundo, faz com que essas publicações, essas escritas, tenham como objetivo transformar a vida das outras pessoas, né? A gente, desde o momento em que você deixa de escrever de uma maneira mais acadêmica, né? Não que eu não faça isso hoje ainda, mas quando você passa a escrever mais para o público leigo, você sempre se coloca do lado de lá, né? Então você faz um exercício de empatia contínuo, né? Como que isso que eu vou falar pode ser compreendido e absorvido da melhor forma. E isso vai te criando, né, um olhar diferente, uma escuta diferente com relação às pessoas. É muito gratificante. De fato, é como se fosse um parto. Eu nunca gerei um filho, mas é mais ou menos isso, né? Eu imagino. Bom, o senhor realmente tem uma carreira brilhante e nós, né, começamos os nossos contatos por conta das palestras e eu gostaria de saber, assim, há quanto tempo o senhor faz palestras e se o senhor lembra da primeira vez que fez uma primeira palestra? Bom, a primeira, faz 35 anos já, né, que eu faço isso. A primeira palestra, na verdade, foi a primeira aula que eu fui dar numa universidade. E eu lembro que eu me preparei muito, né, como recém-formado, e eu tinha 3 horas de aula. E foi horrível, porque eu estava tão ansioso, que eu terminei meu conteúdo em 15 minutos, né? Então eu tive que aprender, né, vamos chamar assim, a pilotar toda essa questão do conteúdo, e mais que isso, né, eu acho que falar, no fundo, é um momento onde você se coloca para fora, você reflete muito aquilo que você está sentindo. Então, à medida em que você vai fazendo isso de uma maneira mais cadenciada, vamos dizer assim, isso faz com que o ouvinte, né, a plateia, consiga te acompanhar mais. E esse encontro, vamos chamar assim, ele é muito importante, porque no fundo, eu acho que a gente está fazendo uma transmissão de humanidades, né? A ideia sempre é levar o conhecimento para que a gente possa, de uma forma ou de outra, mitigar o sofrimento das pessoas. Eu acho que a prática da psicoterapia, que é algo que eu faço aí há 35 anos também, é um poderoso exercício de você aprender a se colocar na hora certa, no momento certo, né?
à medida em que as pessoas vão exibindo essas expressões, e um dos desafios maiores que eu passei, eu acho que na minha carreira, foi com você, quando eu tive que dar uma aula, eu não me lembro quando, eu acho que uns 4, 5 anos atrás, que haviam 7.500 pessoas, né? Então eu me senti meio que um astropop, porque quando você dá aula para as pessoas, você acaba olhando muito a face delas, a reação que elas vão exibindo, né? E quando você dá aula para 7.500 pessoas, você não vê ninguém, você só vê o escuro. É impossível você se basear em alguma reação, alguma pista. Não tem. Então eu imaginei uma pessoa sentada ali na minha frente e eu fui falando para ela e foi muito interessante, foi muito gostoso. Eu ousaria dizer que depois de 1h30 de fala, né, para 7.500 pessoas, o pouco que eu notei é que ninguém saiu, ninguém se levantou, então acredito que eu tenha ido bem. Tenho certeza disso. Tenho certeza, os feedbacks são maravilhosos sempre. E me fala uma coisa, doutor, quais são os temas mais solicitados? Eu sei que o senhor fala muito sobre a dependência tecnológica, mas o senhor consegue falar sobre vários problemas ainda mais atuais, né? Hoje em dia, quais são as solicitações que o senhor mais recebe de temas de palestras? Eu acho que o que tem aparecido muito hoje, né, Sandra, é a saúde mental como um todo, né? É uma coisa que a gente tem observado, principalmente em tempos de pandemia, né, é que as autoridades públicas, elas têm uma preocupação muito grande, e obviamente legítima, né, de assegurar aí com que a sua vida esteja preservada, com que você tenha uma maior proteção, mas eu tenho percebido que as questões ligadas a essa subjetividade humana, elas estão ficando ao lado, e a impressão que eu tenho é que talvez muita gente não morra de Covid, mas vai morrer de depressão, de tristeza, de isolamento. Então eu entendo que todas essas questões hoje, que no fundo se debruçam sobre esses aspectos, né, como eu me sinto, o que eu vou fazer da minha vida, como será o meu dia de amanhã, estas são questões aí extremamente importantes que mesmo nas grandes corporações elas têm sido objeto aí de atenção. Nós vivemos hoje num momento, Sandra, no meu entendimento, que ele é um momento único na história da humanidade, né? Nós tivemos algumas circunstâncias que elas propiciaram mudanças expressivas, como o Renascimento, né? Como nós sabemos, a própria questão do modernismo, e eu acho que hoje a gente vai lidar com uma vida pós-pandemia muito diferente daquela que a gente normalmente entrou, né? Eu costumo comparar sempre esse processo ao processo de mudança humana. O que isso quer dizer, né? Quando a gente atende um paciente, quando você tem alguém que passa por uma dificuldade, é muito curioso porque os eventos na vida, eles são eventos muitas vezes agudos, né? Então, você perde um emprego, você rompe uma relação, você perde uma pessoa que ela é querida para você, e o que acontece, né? Depois de um dia, 2, 3, como diz aquele ditado, né, é vida que segue, né? O ser humano, o cérebro humano, ele tem uma característica muito grande de assimilar essas marolas, né, emocionais, existenciais. Mas o que está acontecendo hoje, né? Hoje nós não fomos surpreendidos por uma circunstância pontual e hoje tudo parou, né? Hoje, de uma maneira ou de outra, nós estamos tendo tempo de poder, vamos chamar assim, olhar no espelho de uma forma mais clara, nós estamos tendo uma quietude, uma paz, vamos chamar assim, forçada, que nos faz ter que pensar na vida que nós temos vivido. E principalmente no que diz respeito às corporações, eu tenho atendido muitos diretores e eles falam assim para mim, é curioso, né, porque a partir da volta agora, a minha empresa, ou a empresa que eu cuido, que ela vai sofrer uma modificação muito grande, né? Mas por que você fala isso? Porque hoje eu consigo ver, na verdade, quem é que trabalha, né? As pessoas hoje têm que entregar os trabalhos e muita gente não entrega. Então, aquilo que eu já tinha de pistas de pessoas que muitas vezes faziam de conta, né? E mais, né? A gente vem vivendo já
décadas com a grande questão de que será que seria possível viver remotamente, o famoso home office, né? Será que era possível? E veio uma pandemia e mostrou para todo mundo que é possível. Então, as empresas hoje, elas vão encolher em termos de espaço físico que elas utilizam, elas vão aí maximizar essa organização desses recursos humanos. Então, os próprios valores, a própria maneira de eu me relacionar com o meu entorno vai mudar. Mas voltando à questão da pandemia, né? Então, eu acho que hoje, no fundo, nós estamos tendo uma oportunidade para refletir muito a respeito da vida que eu quero ter, né? Essa parada obrigatória, né, que nós fomos suspensos no ar, né, ela está fazendo com que a gente, de fato, lide com as nossas inquietudes, e essas inquietudes dizem respeito a quem eu quero ser, o que eu não quero mais viver. Uma experiência que eu tenho sentido, por exemplo, é que minha vida pós-pandemia ela vai modificar bastante, né? Eu não quero mais trabalhar na intensidade que eu trabalhava, não quero viajar mais como eu viajava, porque senão não, eu tenho feito palestras, né? Algumas empresas têm telefonado, enfim, como é que não é, e eu tenho participado de algumas lives aí colaborativamente, porque eu entendo que mais do que simplesmente a contratação, né, a obrigação nossa de agentes de mudança, que nós possamos levar essa palavra de esperança, e mais que isso, né, essa ideia de que um mundo melhor vai existir depois. Então, isso tem tido uma repercussão bastante interessante na medida em que todo mundo está colaborando. Até as empresas que antes, né, não tinham um bom relacionamento, hoje estão se juntando para fazer ações sociais. Então, eu acho que, como nunca, nós sairemos expressivamente diferentes. E eu quero acreditar que o ser humano ele está pensando mais do que nunca a respeito da sua função, né, do seu objetivo de vida, qual é o sentido, né, da nossa existência, isso como já falavam vários psicólogos lá atrás. Então eu acho que no fundo a gente deve aguardar por mudanças, assim, não só mudanças econômicas, mas mudanças em todos os níveis, inclusive de governos e tudo mais. O senhor sabe que eu ia justamente perguntar o que a gente pode esperar no pós-pandemia, mas aí o senhor já engatou e já falou tudo e foi maravilhoso. Então, para finalizar, porque o papo com o palestrante geralmente é bem curtinho, eu queria que o senhor falasse, já que estamos nessa pandemia e essa dependência tecnológica, o senhor não acha que acaba aumentando essa dependência tecnológica, sei lá, as crianças, os adolescentes dentro de casa, meio sem ter o que fazer, e aí ficam só no computador, no joguinho? Olha, essa é uma questão bastante paradoxal. Outro dia eu fui dar uma entrevista para a CNN e antes de começar o entrevistador falou assim, pois é, né? Você sempre falou das questões ligadas às dependências tecnológicas, que isso fazia mal. Como é que você sai dessa agora, né? Como é que você vai lidar com essa questão? E eu falei para ele, simples, né? O que acontecia é que talvez, quando a gente alerta a respeito dessas dependências tecnológicas, principalmente quando nós atendemos jovens que chegam a ficar 40 horas, 50 horas conectados, crianças com 2 anos e meio que são levados pelos pais para se desconectarem dos telefones celulares. Então, o que eu entendo é que, na verdade, a tecnologia antes, ela sempre serviu para várias coisas, mas principalmente para esse aspecto do entretenimento, né? E hoje o que acontece? A nossa janela para o mundo é a tecnologia. E o que eu tenho observado, inclusive de muitos pacientes, é que eles estão cansando, eles estão estudando pela internet, eles estão fazendo aulas, e o que acontece? Isso está criando uma saturação muito grande. Muita gente que eu tinha antes como um problema, que tinha uma dificuldade, né, de regular a utilização, estão abrindo mão, né? Um paciente que eu atendi ontem, que ele era extremamente dependente desses jogos eletrônicos, ele falou, eu cansei, o que eu quero agora é fazer Lego, porque eu percebo que quando eu monto um Lego eu me acalmo. Então eu acho que essa superdosagem de tecnologia está dando para as pessoas, principalmente, a experiência de, vamos chamar assim, né, de utilizar até não dar mais. E isso está criando um efeito rebote. Não só para essas pessoas, mas mais que isso, né, por conta dos pais, na medida em que estão observando também os filhos interagirem com a tecnologia como eles nunca interagiram antes, como eles nunca observaram hoje. Então, eu penso que está a olhar mais cuidado
idoso, né, fazendo com que a gente comece a delimitar aí novas formas de utilização, que na minha opinião serão formas mais saudáveis. Não acho que a gente vai se livrar da tecnologia, é impossível, né, é um instrumento que nos trouxe uma série de benesses, de facilidades, mas eu acredito que a utilização ela tenda, em função desse exagero, criar aí um equilíbrio maior. Seria mais ou menos assim, semelhante àquele indivíduo que ele começa a beber e um dia ele vai e toma um porre, né? Ele bebe, ele não aguenta mais. Depois daquilo, pode ser que ele volte a tomar outros porres, mas muitas vezes ele vai falar, puxa, eu cansei, não me fez bem. Então, esse excesso, ele está criando aí um elemento importante de comparação, de equilíbrio, para que as pessoas possam dosar um pouco mais esse uso. O senhor sabe que eu ia fazer uma pergunta, mas chegou uma pergunta aqui de quais dicas o senhor daria para a saúde mental das pessoas nesse momento? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Muita gente que eu tenho conhecimento, eles estão vivendo de uma maneira como se estivessem de férias, né? Aqueles que não podem trabalhar, enfim, tem uma série de impeditivos, então eu vejo pessoas acordando em horários diferentes, se alimentando em horários completamente díspares. Então o que a gente sabe, né? O nosso cérebro ele tem uma tendência muito grande de tentar manter o controle das coisas. A gente sobreviveu desde os nossos ancestrais exatamente por prever o futuro. E hoje a gente não prevê nada. Hoje a gente não consegue prever quanto tempo vai durar a quarentena, se as pessoas que a gente gosta de fato ficarem vivas, se eu terei recursos, como será a vida depois disso tudo. Então, principalmente quando você conversa com os especialistas, né, cada um aponta para uma direção diferente, então o que você pensa é mais ou menos assim, caramba, ninguém sabe nada, né? Então, nesse momento, a gente é visitado, obviamente, por uma sensação muito grande aí de insegurança, de medos, né? E aquilo que eu costumo chamar de um contágio psicológico muito grande. Então, a ideia que a gente procura dar é que as pessoas desenvolvam, já que não existe um controle externo, que eles desenvolvam um controle mínimo pessoal. O que é isso? Tentar levantar no mesmo horário, né? O que eu faço? Eu levanto de manhã, eu no mesmo horário, eu tomo meu banho, eu faço a barba, eu troco de roupa, eu tomo café, e eu procuro desenvolver uma rotina que ela seja ao máximo parecida com aquela que eu tinha antes da pandemia. E na medida em que eu vou exercendo, a palavrinha mágica aqui é controle, né? Na medida em que eu vou exercendo esse controle, isso vai diminuindo os meus níveis de ansiedade. E junto disso, né, Sandra, o que é importante? Tentar restringir um pouquinho o acesso que a gente tem a esse afluxo contínuo de notícias, quer dizer, você abre o tempo todo, né? morte, né? Só que ninguém fala a quantidade de pessoas que estão se salvando também, o que está se modificando, né? A atmosfera está mais limpa, em uma série de países os animais silvestres estão voltando. Então, existe também, né? Exatamente. Então, parece que a gente passou a viver numa sociedade que ela se alimenta dessa desgraça, né? Dessa repercussão negativa, né? Então, a ideia qual é? Que a gente procure se preservar da melhor forma. É como se eu estivesse vivendo uma condição de guerra. Eu tenho que assegurar a minha saúde, meu equilíbrio e dos meus familiares. Então, eu procuro trabalhar no mesmo horário, ler, fazer atividades físicas dentro do que seja possível, no meu confinamento, mas à medida em que eu faço isso tudo, obviamente que o meu nível de estresse ele vai decrescer, e por mais que eu esteja incomodado, eu obviamente informo para o meu cérebro que, como a gente diz no inglês, né, so far so good, né? Por enquanto as coisas estão caminhando e a gente vai chegar lá. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria dar para vocês, né, e para você também, de que dias melhores virão, né? Eu acredito que, como a gente passa pela vida muitas vezes circunstâncias muito agudas e a gente se transforma profundamente, mas quanto que a gente se transforma? A gente não sabe, né? Nós temos que esperar um pouco para verificar o que virá depois, mas eu acho que todos nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, enquanto governantes, enfim, nós passaremos a entender que nós temos uma responsabilidade distinta, né, e maior a respeito do mundo que a gente quer habitar, né? Então, eu acho que esse é o grande legado que essa crise vai deixar para a gente. Doutor Cristiano, é muito bom ouvir o senhor. Olha, sinta-se abraçado. Eu tenho muito orgulho de cuidar das suas palestras e vamos ver, né? Vamos ver onde que vai dar isso daí. E eu agradeço a todo mundo e nós vamos editar essa live e vai ficar no nosso canal do YouTube. Eu agradeço, senhor, viu, doutor Cristiano? Eu que agradeço. Beijo. Boa sorte, viu? Um beijo grande para você e para todos. Tchau.